Bom, gente, eu vou estar entrando aqui num assunto muito polêmico. Depois eu vou botar todos os dados que eu encontrei, tá? Sempre grifando aqueles que eu acho que é o correto. Porque eu quero dizer aqui para vocês que no Brasil hoje, com essa divisão, tá difícil de você ter uma direção certa, com pesquisa, com tudo, porque é uma avalanche de mentiras na rede. É algo surreal, uma avalanche. Eu estou 2 dias pesquisando sobre a camisa, né, a camisa vermelha, né, da seleção brasileira. Gente, eu vim pegando cada coisa, cheguei aí, né, colocar algumas coisas que, para mim agora, depois de eu me aprofundar numa pesquisa, é tipo incompatível, tá? Mas uma coisa surreal, irmão. Tá surreal o nosso país, um país que tem tudo para crescer, um país que tem verdadeiramente vamos dizer assim, a base para ser um país de primeiro mundo. E com esses negacionistas, com essas pessoas malignas, comandadas por outros países de fora, que não quer ver o nosso país crescer. A tristeza é essa. Você vê claramente que são guiados por outros países de fora, que você vê claramente pessoas andando com a bandeira de outros países de fora, países que destroem outros países claramente. E os brasileiros aqui apoiando veementemente, irmão. Uma coisa surreal. Um país que destrói outros países. Nós temos aí na história países destruindo outros povos, tá? Destruindo outros povos. E o que acontece? E tá aí o brasileiro idolatrando esse país que claramente chamou nosso país de quintal deles, irmão. O que verdadeiramente aconteceu, a mistura, né, de raças, de povos no país, para mim, sempre foi benéfica. Só que a pessoa tem que esquecer, eu tenho mistura irlandesa, eu tenho isso, mas esse país me acolheu. Não. Eles querem destruir o nosso país. Eles querem fazer o nosso país de moradia e país, vamos colocar assim, de celeiro para eles, tá? Então vamos lá entrar aqui no assunto da camisa do Brasil. Bom, gente, segundo algumas pesquisas, segundo alguns passos, o Brasil ele usou essa camisa por 2 vezes. Em 1917, né, que se não me falha a memória, foi contra o Chile, os dois estavam com a camisa branca. Então, no sorteio, o Brasil perdeu para trocar a camisa. E o segundo uniforme do Brasil, era vermelho, e ele usou a camisa vermelha. E a segunda vez foi em 1936, que houve o mesmo sistema. O outro time tinha também a camisa branca, que na época o Brasil usava a camisa branca, perdeu no sorteio e teve que usar a camisa vermelha. Agora viemos e convenhamos. O que tem a ver a seleção brasileira com Lula? É uma doença tão grande que eu vejo até que é o espírito maligno. Peço até perdão aqui nessa tese, nessa direção, eu colocar isso. Porque o vermelho, biblicamente, simboliza o sangue de Jesus. O vermelho significa o sangue de luta. O vermelho, tá, simboliza pessoas de luta, de guerra, que tem calo na mão. O vermelho simboliza o sangue que jorrou dos escravos. O vermelho simboliza os mortos, porque não usavam API, não usavam dignidade dos trabalhadores. O vermelho simboliza daqueles cortadores de cana, como crianças que morreram mordido de cobra, porque não tinha proteção adequada para cortar conta, e nem era para estar ali, era para estar no colégio. Então, irmão, por que essa cegueira pelo vermelho? Eu já vejo verdadeiramente
o espírito maligno. Tá? A Bíblia ela é tão firme no vermelho que ela dá assim, ó, se você for vermelho como um carmesim ou como um carmesim, tá? O sangue de Jesus te fará branco como a alva da neve. Então o que acontece? O que esse povo que se diz evangelho tem tanto medo do vermelho? Será que eles estão oprimidos? Será que eles receberam a doutrina que está ali, a Bíblia na frente deles, e eles não conseguem entender que o vermelho simboliza o sangue do Cordeiro, simboliza o sangue de Jesus, que o diabo teme, irmão. Quem teme o vermelho é o diabo. Eu quero dizer para você, perdão aqui eu misturar, mas está demais, eu tenho que lutar pelo povo que foi enganado. Eu tenho que botar a Bíblia para que você entenda que você está errado, que Sila Malafaia, ele está endemoniado, que esses pastores que estão lutando contra o vermelho, não estou nem falando contra o Lula, eles estão lutando contra o vermelho, contra a cor do sangue do Cordeiro, a cor do sangue do trabalhador. A Bíblia dá êxito para isso. Como que você lê a Bíblia e não vê? Porque você olha para esses homens porque eles têm um carro blindado, porque eles estão andando de segurança agora, né? Porque eles têm as suas mansões, dizem que foi abençoado. Os sacerdotes do passado que se encontravam desviados também tinha tudo isso, irmão. E Deus foi num campo pegar um boiadeiro, não é isso? Foi nas fazendas pegar os pobres. Então, irmão, verdadeiramente, mas você é do PT? Não sou. Sou do PT porque eles ajudam os trabalhadores, impede as crianças de trabalhar, coloca as crianças para estudar, dá alimentação ao pobre. É isso, dá pão àquele que precisa. Então, quando eu olho dentro da Bíblia e vejo os atos do Partido dos Trabalhadores, a luta para o trabalhador, eu peço perdão a você nesse desabafo hoje pela manhã, que eu vou estar botando um vídeo todo dia pela manhã, com a minha fala, com a minha direção, para hoje vocês saberem quem sou eu. É necessário você saber, você que é evangélico, porque está aí chegando 2026, temos que botar pastores sim, mas pastores que olham para o povo. Eu não posso botar um pastor que olha para o empresário. Pastor, mas você odeia o empresário? Não odeio o empresário. Eu quero que o empresário cada dia mais cresça, mas que dê oportunidade para o trabalhador dele crescer. Para aquele que faz o dinheiro, a herança dele crescer, que somos nós os trabalhadores. Eu não posso colocar lá um pastor que luta contra o índio. Eu não posso botar lá um pastor que luta contra o teu próprio povo. Não é porque um é espírita, outro é isso, outro é aquilo, porque verdadeiramente, quando, irmão, eu entrei nessa área, o amado falou, pastor, quando você entrar, a Bíblia diz é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você entrar na política, você tem que olhar para todos, pastor. E todo mundo aqui na Amendoeira sabe como eu sou rígido. E depois que eu vi, irmão, quando eu vi a covardia de muitos pastores, não é isso? De muitos pastores que não olham para a Escritura. Você acha porque Jesus só andou com pessoas que eram excluída pelos sacerdotes. Jesus foi o que verdadeiramente mostrou o que é amor. Amar não é amar quem tem, amar é amar aqueles que precisam de você, que verdadeiramente depende de você. Deus te deu autonomia, Deus abriu o leque para todos te ouvir. Hoje tem aí, você vê aí pelos meus vídeos, pouquíssimas pessoas me ouvem, mas eu estou aqui como João Batista, como a cana sacudida no deserto, e eu sei, com quase 5 me ouviu, 6 me ouviu, multidões vai me ouvir, porque verdadeiramente esse povo que luta, eu quero que você verdadeiramente espalhe esse vídeo, que luta contra a camisa, contra o vermelho, está lutando contra o Senhor, porque o diabo vê o sangue de Jesus, porque a Bíblia diz, preste bem atenção, se tua veste
né? Se tua veste for vermelha como o sangue do cordeiro, ou seja, se você lavar a tua veste com o sangue do cordeiro, você está entendendo? Então, quando o diabo vê uma veste vermelha, eu quero que agora vocês entendam porque vocês estão endemoniados. Jesus mandou nós lavarmos a veste no sangue do cordeiro, e quando você lava uma veste no sangue, fica vermelha. É isso que o diabo teme. Quando você, cristão, está usando uma camisa vermelha, e ele toma um corpo de alguém, e ele olhando aquilo, e você falando de Jesus, ele lembra do sangue de Jesus olhando para a camisa. Sila Malafaia se encontra endemoniado. Esses pastores que lutam contra o vermelho se encontram endemoniados. Vocês estão compreendendo a seriedade espiritual disso, irmão? Você está pensando muitas das vezes em mente que é o vermelho, que é Lula. Não, isso aí é uma, vamos dizer assim, uma falácia do diabo para enganar vocês. Aí o que camisa vocês botam? A preta. Vocês usam camisa preta. Por que vocês usam camisa preta? Porque preta é a treva. Não machuca o olho do capeta. Não machuca o olho do capeta. É isso, que vocês estão nas trevas. Gente, por isso que eu estou falando dessa camisa vermelha do país, do Brasil. Que venha a camisa vermelha, que venha mostrar que o nosso país está olhando para o trabalhador, está olhando para as pessoas que verdadeiramente Jesus sempre olhou. Perdão esse desabafo, irmão, mas eu não estou suportando tanta ignorância, tanta falta de espiritualidade desses cristãos. Hoje de manhã eu acordo, meu Deus, eu acordo com a Amado diz que eu não estou pregando. Falei, o que é pregar para você? Para mim é meus atos. Jesus mandou ser testemunha. A escritura é para você ler dentro da igreja. Passar os atos dos apóstolos, como os apóstolos sobreviveu, como foi os nossos antepassados, que são os patriarcas, os profetas, os profetas pequenos, os profetas maiores. É para isso, para ensinar as crianças como ele viveu. Mas para quê? Para você viver. A pregação é como você vive, a pregação é como você anda, a pregação é como você fala, a pregação é quando você tem autoridade de falar, aleluia, em nome de Jesus. Você andando, você está pregando. Ou você esqueceu que está escrito, quando aquela mulher olhou, aleluia, o profeta vindo e disse, olha só, lá vem um homem de Deus só andando. Só andando, ele estava andando, você sentar, as pessoas sabem que você andou com Jesus. Ou você esquece que quando Jesus foi preso, olharam para Pedro porque ele sentou e falou. Disse, você andou com o Nazareno. Porque o modo de você sentar e o modo de você falar o condena. Agora me diz você, bolsonarista, semeando ódio, semeando mentira, botando card de mentira, acusando as pessoas, sem direção. Aí você me diz, glória a Jesus, que você está pregando, defendendo um homem que está em julgamento. Preste bem atenção. E acusando um que foi liberado do julgamento. Para o juiz do qual Deus constituiu. Tá? Deus mandou você incomodar o juiz. Como que incomodar? Incomodar hoje é mandar cartas e mais cartas. Isso é incomodar. Não é incomodar dizendo que o juiz é ditador, não. Ele está cumprindo a sua ordenância. Aí vem, quer colocar a CBF, porque está pensando em usar a camisa vermelha, está pensando em usar a camisa vermelha de segundo uniforme, aí vai fazer esse reboliço, porque o diabo não quer ver o vermelho. O diabo não quer ver o vermelho, porque o Brasil precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. A camisa tem que ser vermelha.
vermelha aqui na terra, marcando os trabalhadores que morreu. Você que vai ouvir, o seu pai, muitas das vezes que morreu num acidente de trabalho, sua mãe que morreu indo para o trabalho atropelada por um carro. Tudo isso simboliza o vermelho. Uma criança que morreu no trabalho do canavial por causa de fazendeiros, generais, coronéis, que botam lá para trabalhar as crianças, os filhos dos seus empregados, para cortar cana. Então, irmãos, firmemente falando e claramente falando assim para vocês, desperta tu que dorme, que Cristo é que te resplandecerá.